Olá pessoal, sétimo ano, vamos aqui trabalhar um pouco sobre a Amazônia. Os programas, os projetos de integração da Amazônia. Lá no percurso 13, aula passada, nós vimos aspectos naturais, né, e caracterização dessa região. Hoje nós vamos um pouco mais além. Conhecer, entender como se deu a construção do espaço geográfico dessa região que, por muitos séculos, ela permaneceu sem integração com o restante do Brasil. Isso devido aos processos de colonização. Todos nós já sabemos que, a princípio, quando portugueses colonos chegaram, portugueses exploradores chegaram aqui, a intenção deles era explorar apenas o que estava ali próximo à região litorânea, o ouro, a produção da cana-de-açúcar. E então essas atividades ficaram limitadas. Então a região amazônica, uma região próspera, uma região bastante rica, uma região que já buscava o interesse, de países, de outros países, ela sofreu durante todo esse tempo esse atraso de integração. Então somente a partir de alguns anos depois, isso final do século XVII, quando Portugal de fato vai adquirir posses, sobre a região oeste do território brasileiro, é que a partir dali, séculos depois, é que vai haver as primeiras iniciativas de exploração da região, que se deu basicamente ali no Maranhão, em Belém do Pará, e limitava-se apenas ali a alguns produtos naturais, como por exemplo o látex. O látex foi o principal produto que despertou o interesse econômico de outras, de produtores do mundo, Exatamente porque no século XVIII nós vamos observar uma expansão da atividade industrial na Europa, nos Estados Unidos, e naquele momento exigia-se bastante a produção de borracha. Então a borracha era um produto derivado do látex. Então essa atividade ela proporcionou algumas dinamização do espaço regional, certo? Como a atração de imigrantes, a incorporação do Acre ao território brasileiro, a expansão de redes urbanas nas regiões, principalmente de Manaus, a atração de capitais estrangeiros. Então, essa certa construção do espaço, construção, organização do espaço, ela também limitou-se. Em Belém, em Belém, em algumas regiões, em algumas partes de Manaus, ela não se expandiu de uma forma geral como nós conhecemos toda a região amazônica. Nós vamos observar que a região amazônica ela limitou-se na atividade do látex, como eu já bem citei. Então esse extrativismo ele vai apresentar um certo declínio, Essa produção vai entrar em declínio, justamente devido à concorrência de alguns países que apresentavam condições climáticas tipo equatorial, como a região do Sri Lanka, a Malásia, No século XIX foi estimulada a produção, ou seja, incentivado o cultivo da seringueira nesses países. E esse plantio se deu exatamente pela retirada de sementes da região amazônica e levada a esses países, para que viesse a competir com a atividade aqui do Brasil. Então, essa atividade lá fez com que a produção do látex aqui no Brasil caísse. E aí a gente vai observar, pessoal, que durante esse período, até por volta de 1910, 1915, a gente vai observar um amargo na produção do látex brasileiro,
produção que incentivou muitas vezes a migração de nordestinos para aquela região, né, para a extração dessa borracha, certo? Motivados pela uma riqueza que poderia vir a acontecer, que não aconteceu, e também fugindo da seca extrema que assolava a região do sertão nordestino. Então, passando-se essa crise, né, a construção do espaço geográfico da região amazônica, ela vai se dar a partir de 1930, certo? Em 1930, nós vamos observar o início da construção do espaço geográfico da região amazônica, com alguns produtos agrícolas, né? O látex já não era mais aquele produto de cobiça, e sim alguns produtos agrícolas como a pimenta do reino, a junta, a malva, né? E outros produtos naturais que eram retirados, né, da mata, né? Como também a exploração de alguns minerais, né, que isso aí vai se intensificar ainda mais a partir dos governos militares, né, como a descoberta do manganês, que foi um dos primeiros minérios a ser descoberto nessa região. Então, isso veio a provocar uma intensificação de exploração da cassiterita também em Rondônia, né? Então a gente vai observar que é justamente esse momento que vai acontecer o pontapé de construção do espaço geográfico da Amazônia. E a partir daí, o que é que a gente vai observar? A criação da Superintendência do Plano de Valorização Econômica, a SPVA. O que era a SPVA? SPVA, pessoal, era um programa, né, que visava dinamizar a construção do espaço da Amazônia, como, por exemplo, construção de estradas, né, a integrar cada vez mais a região, certo? Pois eles viam, ou seja, como também objetivava planejar e promover o desenvolvimento, né, da região. E isso aí a gente vai observar que, de certa maneira, né, ela fez com que acontecesse uma dinâmica do espaço. Mas aí, esse programa ele não levou, não apresentou o resultado desejado, né? Apenas ou seja, a construção de rodovias foram limitadas, né, que o programa pretendia integrar. Então, a integração era com a construção de rodovias, integrando região a região, né? Mas tinha outros fatores fundamentais, né, que atrapalhavam, né? Se tinha estrada, mas não, as estradas não levava nada, certo? Não levava nada, porque não tinha colônias, não tinha cidades ainda, as cidades eram muito poucas, então era muito gasto para praticamente quase nada. Era necessário haver um programa de colonização, um programa que promovesse a chegada de imigrantes. Então, aí, a partir daí, a gente vai observar o quê? Alguns programas, né? Alguns programas, juntamente com os governos militares e os novos rumos da colonização da Amazônia. O período dos governos militares vai de 1964 a 1985. Então, aí alimentava-se uma esperança, pessoal, de que tudo iria acontecer, tudo iria dar certo, certo? Porque os militares viam que a região era promissora, que a região deveria ser explorada. Então, alguns programas foram criados nesse intuito, como, por exemplo, a SUDAM, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, que objetivava, como a SPVA, né, o objetivo de planejar, inspecionar e conduzir o desenvolvimento da Amazônia e sua integração espacial. Esse programa, pessoal, ele visava atrair capitais externos, empresas nacionais e empresas internacionais. Ele visava fazer com que essas empresas chegassem até a Amazônia e lá elas se instalassem, lá elas iriam ficar isentas de impostos, elas iriam ter todas
regalias fiscais, né? Mas o que, na verdade, aconteceu foi o oposto. Foi um momento que ocorreu vários momentos de corrupção dentro da Amazônia, ou seja, as pessoas adquiriam grandes lotes de terra no intuito de ir lá produzir, construir suas fábricas, né, de fazer desenvolver. E lá eles não fizeram nada. Receberam terras e deixaram lá as terras ociosas. O que aconteceu foi uma grande comercialização, um grande projeto de comercialização de terras, né? Grandes empresários receberam as terras no intuito de produzir, né? E lá nada fizeram, né? Nada fizeram. O que aconteceu nada mais foi uma exploração de forma brutal das terras amazônicas. Com o passar do tempo, eles desmataram, exploraram todos os recursos, né? Começam a surgir os primeiros conflitos com os povos nativos, no caso os indígenas, os ribeirinhos, os mulatos, né? Os caboclos, melhor dizendo, certo? Então foi um programa que não apresentou uma eficácia. O problema da Amazônia, de exploração brutal da Amazônia, vai iniciar nesse momento, durante o período dos governos militares. Naquela propaganda de integrar, né, de promover a integração da região, doando terras, atraindo empresas para se instalar naquela região, e de fato não aconteceu nada, certo? E aí, também, juntamente com esses programas, veio o quê? Programas de núcleos ou projetos de colonização, que, por sua vez, também não teve sua eficiência. Por quê? Primeiro, observa-se a imensidão da floresta, da mata. Como se vai criar núcleos de colonização se não há o mínimo de infraestrutura para aquelas pessoas que irão estar lá, né? Como, por exemplo, a distância dos centros urbanos, assistência médica, a assistência escolar, certo? A falta de orientação técnica para lidar com o manejo do solo, assistência financeira insuficiente, entre outros fatores, certo? Então, tudo isso, uma série de inexistência de fatores de infraestrutura, né, eles contribuíram para o insucesso desses programas, da formação desses núcleos, ok? E o que nada mais aconteceu foi a posse de terras, né? Surgiram a partir desse momento os grandes latifundiários se apropriando de terras da União e fazendo uma grande comercialização da Amazônia, como até hoje essas práticas continuam, né? Mas também, durante o governo militar é o momento que vai ser criado alguns programas também que visa promover o desenvolvimento. Nem tudo foi fracasso, né? Nem tudo também. Devemos também elogiar, né, esse programa que foi a construção da Zona Franca de Manaus, certo? Que teve também que buscava incentivar a industrialização de Manaus, né? E lá, onde houve a possibilidade de disponibilização de infraestrutura e vantagem financeira para atrair indústrias para a região, ou seja, era uma região inóspita, era uma região sem nenhuma integração. Então, algo deveria ser feito. Então a Sulframa criou o Distrito Industrial de Manaus e ofereceu isenção de impostos, né, para importação de produtos, de matérias-primas, componentes industriais, né? Ou seja, eles ficavam isentos de taxas de fiscalização, ou seja, era um programa muito, e ainda é um programa muito vantajoso para grandes empresas, certo? E esses programas atraiu uma diversidade de empresas do ramo de eletroeletrônica, como nós bem observamos. Juntamente com o projeto da criação da Zona Franca de Manaus, né, veio o projeto Grande Carajás. O que foi esse projeto de Grande Carajás? O projeto Grande Carajás nada mais do que visava a exploração dos recursos minerais, né? Ou seja, era um programa que visava atrair pessoas
de regiões do sul, sudeste, a dirigir para aquela região para explorar o solo, retirar o máximo de minérios como a cassiterita, né, o ouro, o ferro, o manganês, ou seja, uma diversidade de minerais que se apresenta de uma forma, né, grandiosa naquela região. Né. Mas também, esse projeto Grandes Carajás, ele não só envolveu a exploração de recursos minerais, mas também da floresta. Né. Além de aproveitamento de rios para a produção de energia elétrica, caso da usina hidrelétrica de Tucuruí, Rio Tocantins, e a construção de estradas de ferro do Carajás, para o transporte de recursos minerais, né, e até o porto de Itaipu, no Maranhão. O projeto, como eu já disse, pessoal, ele visava atrair um grande número de trabalhadores de várias partes do Brasil, certo? Que estimulou a fundação de cidades. Isso aí sim, aí começa a surgir, principalmente no interior do Pará, começam a surgir algumas cidades, um número grande de cidades, por conta desse atrativo de onda de migração para aquela região. Né? Algumas cidades importantes vão surgir, ok? Então, pessoal, fica aqui a dica para vocês, estudem bastante, leiam todo o percurso 14 para compreender melhor esse nosso estudo sobre a região amazônica. Um abraço e até a próxima.